E aí, irmãos e irmãs que me acompanham no Batatinha Comics. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito pedido no canal, pedido por duas pessoas, que é todos os quadrinhos do Hellboy que ainda não foram lançados no Brasil pela editora Mitos e que tem chance sim de sair no futuro. Pois bem, a editora Mitos vem nos últimos tempos publicando aqui no Brasil as edições em ônibus do universo do Hellboy. Tentaram publicar no passado em edições mais fininhas, assim, né? Não deu muito certo. O título do Hellboy até foi longevo, mas os outros títulos que eram do universo expandido do Hellboy, principalmente os títulos do BPDP, que foi o que eles tentaram publicar, não deu muito certo, não foi pra frente. Para isso eu tive que desmantelar toda a minha estante ali dos quadrinhos do Hellboy, ficou lá só o que já foi publicado aqui no Brasil de alguma forma, e eu botei aqui e mais um pouco aqui do lado, tudo que ainda não saiu aqui. Então eu vou começar com o que está sendo publicado no Brasil aqui agora, só que não terminou ainda, que é o BPDP Inferno na Terra. A gente tem o volume 1, que já saiu, o volume 2, que já saiu também, a HQ mais rara da minha coleção, falando nisso, foi uma desgraça conseguir esse quadrinho aqui, o volume 3, que eu acho que já saiu ou é o próximo a sair. E depois a gente ainda vai ter o volume 4 e o volume 5. Isso para encerrar esse ciclo Inferno na Terra, que serão 5 volumes. E a gente já teve publicado aqui no Brasil também os volumes aqui em cima, Praga dos Sapos, esses verdinhos aqui. Depois desses volumes do Inferno na Terra, a gente vai ter ainda um último ciclo do BPDP, que é apenas um ônibus, que é esse The Devil You Know, que seria algo como o diabo conhecido, o demônio conhecido. Não sei como é que vão traduzir aqui. É o fim de tudo isso aqui. Ele é como se fosse um grande crossover, assim, o Vingadores Ultimato do universo do Hellboy. O Hellboy retorna, então depois de muitas histórias do BPDP sem o Hellboy, aqui ele retorna e é literalmente o fim do mundo, aqui é o fim de tudo. Depois a gente tem aqui um encadernado focado no Koschei, que é um personagem introduzido lá naquele encadernado A Morte do Hellboy, um grandão que a Mitos lançou, tipo um ônibus também que a Mitos lançou, que junta 3 minisséries, que são as minisséries da morte do Hellboy. E é lá que esse personagem é introduzido. Então aqui a gente tem uma minissérie que conta a origem dele. É um encadernado aí de umas 150 páginas, e eu acho que só vai chegar aqui no Brasil se ele for encadernado num ônibus junto com outras minisséries. Como já aconteceu aqui com a história do Rasputin, o Visitante e o Sledgehammer 44, que é uma marreta, se eu não me engano, aqui no Brasil. Isso foi publicado num ônibus chamado As Histórias Secretas, saiu há pouco tempo aí pela Mitos. Então, caso a Dark Horse, lá nos Estados Unidos, encaderne novas histórias únicas, assim, de pequenos encadernados em ônibus, provavelmente a Mitos vai trazer para cá também. Bom, depois agora a gente tem, além do Koschei também, que é inédito, mas tem uma outra série que está em publicação aqui, e eu vou mostrar qual que falta. A gente tem aqui Abe Sapien. Aqui é a série Dark and Terrible, que ela se passa ao mesmo tempo que o ciclo Inferno na Terra. Aqui no Brasil já saiu os 2 volumes dessa série. Sombrio e Terrível. É literalmente o título. Mas saiu aqui, eu acho que como Sombrio e Terrível, são 2 ônibus. Então esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo, Abe Sapien, Sombrio e Terrível, volume 2. Eu acho que esse é o título que eles utilizaram. Se tiver errado, peço perdão, porque eu tenho aqui as edições em inglês. E falta um ônibus do Abe Sapien que reúne as histórias antigas. Porque essas histórias ali, elas se passam ao mesmo tempo que o ciclo Inferno na Terra, como eu falei, ou seja, bem lá no final do universo do Hellboy. Tem as histórias que, como o próprio Hellboy, possui aventuras que se passam nos anos 50, 60, 70, 80, a gente tem, com o Abe Sapien, esse encadernado aqui, The Drowning and Other Stories, que é Os Afogados, vai sair aqui no Brasil, né? Ele é o próximo encadernado do Abe Sapien, o próximo ônibus, e ele vai juntar várias minisséries do personagem que se passam no passado. Depois, a gente tem aqui uma outra história do Hellboy que se passa no passado, essa daqui é nos anos 80, se eu não me engano, que chama The Bones of Giants. Essa The Bones of Giants, ela na verdade é uma adaptação em quadrinhos de um livro em prosa,
Então, escrito pelo Christopher Golden, que é um parceiro aí do Mike Mignola, tem várias dessas histórias aqui, são escritas em parceria com Christopher Golden, e essa daqui é uma delas. Então, a versão em quadrinhos, ela acaba tomando o lugar do livro no cânone do Hellboy. Se eu não me engano, tem somente 2 ou 3 livros que são parte do cânone, o resto são histórias não canônicas. Agora, essa daqui, ela entra no lugar do livro. Depois a gente tem Young Hellboy. O Young Hellboy é o jovem Hellboy. Não sei se isso aqui vai sair aqui no Brasil, porque eu acho que o apelo não é tão grande. Mas, por enquanto, a gente tem 2 histórias do jovem Hellboy que foram publicadas em capa dura. E talvez com mais uma história feche um ônibus, porque se eu não me engano 3 histórias já fecha um ônibus desses do formato Dark Horse ou Mythos. E aí é possível que, fechando um ônibus, eles lancem aqui, mas eu acho que tem outras coisas muito mais importantes para lançar antes dessas 2 aqui, então eu não esperaria não. Depois a gente tem um personagem que tem grandes chances de sair aqui no Brasil, porque ele já tem todas as suas histórias encadernadas em 2 ônibus, que é o Witchfinder. É um personagem chamado Sir Edward Grey. Ele aparece nas histórias do Hellboy, geralmente já morto, porque as histórias dele se passam no final dos anos 1800. Ele trabalha para a rainha da Inglaterra nessas histórias aqui, e ele é o que o título diz aqui como Witchfinder, meio que um caçador de bruxas. Mas é um Constantine da era vitoriana, praticamente. São muito legais essas histórias aqui, e elas foram encadernadas em 2 ônibus, o volume 1 e o volume 2, esse daqui. Então tem grande chance disso sair aqui no Brasil, assim como o próximo personagem que eu vou mostrar, que tem muita chance também de sair, a própria Joana da Mythos já falou isso, que é o Lobster Johnson, conhecido aqui como Lagosta Johnson. As histórias dele também foram encadernadas em 2 ônibus e elas já pararam de sair lá fora. Então todas as histórias estão encadernadas aqui, nesses 2 volumes. É bem provável que isso aqui seja o próximo lançamento. Isso ou Witchfinder, um dos 2 vão ser os próximos lançamentos, porque se enquadram nesse modelo de ônibus que a Mythos está lançando. E, claro, depois que acabar BPDP Inferno na Terra e o outro BPDP The Devil You Know, porque não acho que eles vão fazer tantos lançamentos assim. A cadência tá bem lenta, assim, os lançamentos estão muito espaçados. Então não acho que eles vão aumentar enquanto as vendas não seguirem um ritmo melhor também. Eu acho isso incrível até. Como é que isso não vende mais? Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito, talvez isso seja assunto para um outro vídeo. Como você pode ver, tem muito material, tem tudo aquilo ali que está naquela estante, mas isso que eu estou mostrando aqui. São uns 80 encadernados mais ou menos, contando os ônibus, né? Cada ônibus desse tem o equivalente a 3 encadernados. Então, se for dividir por histórias, são muito mais histórias do que isso que tem no universo Hellboy. Depois a gente tem aqui, ó, Rise of the Black Flame. O Black Flame, ele é um vilão que aparece nas histórias do BPDP. Já apareceu no ciclo Praga dos Sapos e também aparece no Inferno na Terra. Aqui a gente vê uma história do Black Flame original, porque o que aparece no BPDP é uma nova versão. Como existe nos próprios quadrinhos de super-herói, né? Cara de Barro 1, Cara de Barro 2, Cara de Barro 3 no Batman. Aqui é o Black Flame 1 e a gente vê o Black Flame 2 no BPDP. Então a gente tem a origem dele numa história que se passa nas antigas, 1920, 30, por aí. Deixa eu ver se eu tenho o ano certo aqui. 1923, essa história aqui. Várias dessas histórias do Hellboy se passam nos anos 20 ou 30, dessas que eu vou mostrar aqui agora. Então é um período que está sendo bem explorado no universo do personagem. Depois a gente tem The House of Lost Horizons, a Sarah Jewell Mystery. Esse aqui é uma das histórias do Hellboy assim menos, digamos assim, essenciais. Não avança muito a história e tal, mas é um mistério meio Agatha Christie, que se passa no universo do Hellboy e usa personagens do universo do Hellboy. Essa personagem, Sarah Jewell, ela é uma personagem que faz crossover com o Sir Edward Grey. Eles participam de uma espécie de equipe que existia nessa época da Inglaterra vitoriana. E vai ter mais histórias aqui em que os 2 até aparecem juntos. Depois a gente tem Crimson Lotus. A Crimson Lotus, ela é uma vilã do Lobster Johnson. Então, lendo Lobster Johnson, principalmente o volume 2, The Burning Hand, que está no segundo ônibus, eu acho, não tenho certeza.
você tem um pouco mais de noção de quem que é essa personagem lendo a história dela aqui. Depois a gente tem Hellboy, The Silver Lantern Club. É aqui no Silver Lantern Club, esse clube da Lanterna Prateada, que a gente tem histórias com a Sarah Jewell e o Sir Edward Grey. O que a gente vê aqui é o Hellboy ouvindo histórias do passado, então esse é o frame da história, e aí as histórias do passado é o que a gente acompanha no miolo das histórias, né? Então tem o frame, que é uma história meio que uma antologia com pequenas histórias do passado do Clube da Lanterna Prateada. Depois a gente entra nos Hellboy e o BPDP, que ainda estão inéditos no Brasil. No Brasil saiu o 1952, 53 e 54. Então a gente já tem lá fora 1955, quer dizer, lá fora e aqui na minha casa. 1956, que se passa no mesmo ano em que o Hellboy estava no México, que aí tem aquele encadernado chamado Hellboy no México, que tem as outras histórias desse mesmo período. 1957. Esse ônibus contendo 1956, 55, 56 e 57, ele já foi anunciado e está para sair nos próximos meses lá fora. Então a Mitos com certeza vai trazer para cá, porque já trouxe o primeiro ônibus. Depois a gente tem histórias do Hellboy e o BPDP sem ano. Não tem aqui o ano, 1958, 59, mas elas se passam em vários períodos antigos, assim, década de 60, década de 70, mas sem o ano descrito. Então a gente tem The Beast of Vargo and Other Stories. Algumas dessas histórias aqui, principalmente essa do título, que é a Besta de Vargo, ela já saiu aqui no Brasil na edição histórica número 11, se eu não me engano. Depois a gente tem The Return of F. Kolb and Others. Essa história, The Return of F. Kolb, e não só ela, como as outras histórias que estão dentro desse encadernado aqui, elas são histórias sequência. Então são sequências de outras histórias que já apareceram ou nos ônibus do Hellboy ou nas edições históricas. Por exemplo, essa do título, ela é uma sequência da história The Crooked Man, que é desenhada pelo Richard Corbin e que vai ser base para o filme que já foi gravado e que deve sair em algum momento desse ano, talvez lá perto do Halloween. Um novo filme do Hellboy, um novo reboot com outro ator, outros diretores e tudo mais. E depois, por último, aqui nessa linha do Hellboy e o BPDP, The Secret of Chesbro House and Others. Esse aqui eu tô bem interessado para ler, porque a gente tem uma história aqui chamada Night of the Cyclops, que é uma história de mitologia grega do Hellboy. A gente já teve aqui com o Hellboy The Bones of Giants uma história que mistura mitologia nórdica, e aqui uma que mistura mitologia grega. Depois a gente tem Castle Full of Blackbirds, que acompanha a personagem Sarah May Blackburn, isso mesmo. A Sarah May Blackburn, ela é uma personagem que aparece primeiro nesse encadernado aqui. E aí aqui é um spin-off, ele continua a história dela nesse encadernado chamado Castle Full of Blackbirds. Inclusive tem uma participação do Hellboy aqui. Nem todas essas histórias, esses spin-offs, aparece o Hellboy, nesse aqui aparece. Depois a gente tem Hellboy in Love, que vai ser uma nova série lá fora, então vai ter esse título Hellboy in Love e um outro subtítulo. São histórias dele com essa personagem aqui, que é a Anastasia. É uma personagem que nos anos 80 foi namorada do Hellboy, então a gente está explorando aqui um período que não foi contado em outras histórias ainda, e é meio que uma sequência de The Bones of Giants, se passa mais ou menos ali naquele mesmo período. Depois a gente tem The British Paranormal Society, que é uma história que a gente acompanha o Simon Bruttenholm, que é um antecedente do Professor Bruttenholm, que é o pai, entre aspas, do Hellboy. É o mesmo personagem que também aparece, o Hellboy chama ele de tio, é o mesmo personagem que também aparece no Clube da Lanterna Prateada. Então aqui a gente tem a Sociedade Paranormal Britânica. Depois a gente tem Koschei in Hell. Aqui, além de a gente acompanhar o mesmo personagem Koschei, que tem a outra minissérie ali que eu já mostrei, ele se passa depois do final da história, o final que é o The Devil You Know, e tem aqui dentro também uma história do Sir Edward Grey, totalmente escrita e desenhada pelo Mike Mignola, que era algo que não acontecia por muito tempo. Todos esses que eu estou mostrando aqui não são desenhados pelo Mike Mignola e às vezes não são escritos por ele. Ele é meio que um co-criador da história e outra pessoa faz o roteiro. Nesse caso aqui, a gente tem uma história totalmente escrita e desenhada pelo Mignola. Depois, The Sword of Hyperborea, que é um encadernado meio que antológico. Ele conta aqui
4 histórias sobre a espada de Hiperbórea, que é uma espada que tem grande importância no ciclo Inferno na Terra. E aqui a gente vê a história dela desde a época da Hiperbórea, que é uma época antiga, enfim, tem toda uma história com isso aqui, é uma sociedade que existiu, uma sociedade bem tecnológica, ela foi erradicada, e durante as histórias do Hellboy a gente vai tendo pequenos pedacinhos dessa história do que era a Hiperbórea. E aqui a gente tem um pouco mais. E por fim, Frankenstein New World. A gente acompanha aqui o mesmo personagem Frankenstein daquela minissérie Entre o Céu e o Inferno, se eu não me engano, que já saiu aqui no Brasil pela Mitos, mas aqui a gente acompanha ele depois de tudo, depois do final. Inclusive, esse aqui é o ponto mais longínquo, digamos assim, na cronologia do Hellboy. É a última coisa que aconteceu na linha do tempo do Hellboy, tá dentro desse encadernado aqui, Novo Mundo, do Frankenstein. E por fim, a gente tem um encadernado que já saiu lá fora, eu já comprei, mas a Amazon tá dizendo que só vai me entregar em abril, que é Miss Truesdale and the Fall of Hyperborea. Nessa história a gente vai ter mais informações sobre a queda de Hiperbórea, como que essa sociedade, esse império caiu, como que isso acabou. Então, quando chegar, eu até faço um Reels, um Shorts, alguma coisa para mostrar, para adicionar aqui nesse vídeo. Mas só vai chegar em abril, eu não queria esperar até lá para lançar esse vídeo, porque logo já vai ter outro também. Em abril lança Panya, a Múmia, que é a história pregressa de uma personagem chamada Panya, que aparece no BPDP Praga dos Sapos. Então, como você pode ver, o Mignola e a equipe dele que trabalha aqui no Mignolaverse, eles gostam de introduzir personagens em histórias do Hellboy, do BPDP, do Abe Sapien, em histórias de personagens já consolidados, e depois pegar esses personagens e fazer um spin-off criando minisséries e até séries próprias para eles. E por fim, como um bônus, eu vou mostrar também uma outra série do Mignola, que não faz parte do Mignolaverse, que é essa história do Hellboy, se passa num universo chamado Outerverse, e já tem umas histórias publicadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Mitos já publicou esses 4 encadernados aqui, ó, que são os encadernados do Joe Golem. Além desses encadernados, essa história aqui também se passa nesse mesmo universo, que é Baltimore, o caçador de vampiros. Então a gente tem 2 ônibus, que cada ônibus desse reúne 4 encadernados originais do Baltimore e encerram a história. Ela é uma história contada em 2 ônibus. Provavelmente a Mitos vai trazer isso para cá também, então ficaria de olho nisso. Aproveitem para já comprar o Joe Golem enquanto está disponível lá no site da Mitos, porque depois não sei quão fácil vai ser encontrar isso, né? E aí vocês já ficam preparados para Baltimore, que a Mitos deve lançar em breve. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais detalhes sobre alguma dessas edições aqui, eu posso fazer um vídeo específico da edição, aí eu já faço uma review, já mostro aquela visão de cima, folheando a edição e tudo mais. Se você gostou, deixa um joinha aí, mande para quem você acha que vai gostar, para quem gosta do universo Hellboy. Eu vou lançar ainda, mais pra frente, um guia de leitura desse universo aqui, considerando todas essas histórias, não só as que já foram publicadas no Brasil. O que eu posso dizer sobre esse guia, por enquanto, é que ele vai ser diferente de outros guias que tem disponível aí no YouTube. Um exemplo disso é, você não deve ler Hellboy e o BPDP 1952, 53, 54 lá no início, antes de tudo. Por mais que essa história se passe no passado, ela não deve ser lida lá, ela foi lançada depois e ela deve ser lida depois. Então é só um spoiler do que vai vir nesse guia de leitura. Mas mais pra frente eu vou gravar, ele vai ser um vídeo bem mais longo, porque tem que dar um contexto não só dessas edições, mas com as que também tem no Brasil, então vai ser praticamente o dobro do tempo desse vídeo aqui. Mas se você estiver interessado, deixa nos comentários aí que em breve eu devo fazer esse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, não deixa de se inscrever no canal e até a próxima.